Gente, bom dia. E lá vamos nós, né? Esse desesperado, que na minha barriga também está um frio, acreditem, porque eu sei o tamanho do seu projeto, eu sei a grandiosidade, o amor, no qual você vem se dedicando para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu sei o quanto falar para pais é desafiador. Estar com Verdade. as crianças, gente, é muito mais fácil. E Thaís, ela gosta de desafio. E aí hoje ela me traz também esse desafio, né? Quando eu disse a ela assim, eu vou estar aqui, tá bom, diga aí o que você quer, não sei o que você quer, mas diga. E ela me veio com esse tema que eu acho que é muito pertinente para o momento, né? Com certeza. Fala porque as pessoas merecem ter essas descobertas. Eu acredito que quando a gente alarga, assim, coloca uma ideia minha com a ideia sua, vai surgir uma terceira ideia e vai ajudar muitas pessoas a enxergar mais. Eu tenho pedido muito a Deus mesmo, Aninha, assim, para me ajudar a perceber as coisas, sentir mais as coisas, entender mais as coisas. Talvez seja um anseio meu e de muitas pessoas. Eu ouvi algumas coisas vindas de você, para mim faz muito sentido, viu? Pode falar aí, que agora eu vou ó, só ouvir. Que responsabilidade, né? Uma coisa que nós duas conversamos muitas vezes, é que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. Porque a religiosidade, ela vai baseada em crenças. Ela vem de algo muito pré-histórico, né? O indivíduo, ele necessita. A religiosidade, ela tem uma empatia com o sofrimento, com a dor do outro. E, e tem uma missão social muito bacana, que às vezes quando eu digo isso, tem pessoas que acham até que eu estou indo contra a religiosidade, não é? Quem me conhece sabe que não é. A religiosidade, ela tem essa empatia, ela cria muitas vezes também crenças e ela tem uma ajuda social. Porque muitas vezes as demandas sociais, a violência, ela é pautada na questão também da religiosidade. Mesmo que seja temer a algo, né? Aquela relação com o divino, com algo superior, com o Deus que está ali, e que em alguns aspectos gera também uma crença limitante, porque a gente passa a achar que é aquele Deus que pune. E no meu ponto de vista, Deus não pune ninguém. Ele só abençoa. Então, assim, por uma necessidade de época, por uma necessidade histórica, nós viemos com essa visão de que do pecado. Era interessante que fosse assim naquele momento. E aí a espiritualidade, ela chega no simplesmente ser, no a gente largar o volante. E que é um desafio para mim o tempo todo. Né? Quando eu falo ponto, eu falo muito para mim nesse contexto. Porque assim, a espiritualidade, ela vem uma relação com a neurociência muito bacana, assim, que a cada dia eu me apaixono mais. Porque a espiritualidade, ela se encaixa naquele espaço da gente de recompensa. E todas as vezes que eu penso nisso, eu penso em você, Thaís. Porque assim, eu penso nas crianças, né? Por que não a gente não trabalhar com as crianças na espiritualidade? Trazendo esse sistema de recompensa, trazendo o elogio, trazendo o amor, a gentileza. A espiritualidade, ela vai nos mínimos detalhes. Então, a neurociência, ela é uma razão, né? Ela traz uma razão, porque ela vai justificar e olhar as coisas pelo nosso sistema cerebral. O que é ativado quando a gente está em uma conexão espiritual? Quando a gente para meditar, quando a gente para orar, para se comunicar com algo grandioso. Naquele momento, o nosso cérebro vai lá e busca todas as recompensas. E nos satisfaz. Então, assim, a gente não precisa.
né? A gente não precisa, não tem necessidade de estar conectado com a crença de que Deus é punidor. Que o que nós estamos vivendo é porque Ele está nos punindo. Eu já ouvi isso outro dia, uma pessoa me perguntou: Ana, você não acha que isso é uma punição por tudo que a gente faz com a Mãe Terra? Eu não acho. Eu acho que isso é um presente. É tudo que nós estamos vivendo. Anaísa, mas é fácil? Não, não é. Tem dias que eu tô assim, louca, explodindo. A semana atrás me ligou e falei: eu estou um turbilhão. Eu estou no movimento do silêncio, olhando para dentro para ver que turbilhão é esse aqui dentro, que chamado é esse. Então, assim, a Mãe Terra, ela grita mesmo. Uma vez Gabriel estava aqui em casa, seu filho, e me perguntou: minha tia, como é que ela grita se a gente não ouve? Eu digo: a gente ouve, Gabi, que a gente não presta atenção. Você ouve mais do que eu, porque você é menor. E é verdade. Só que nesse momento, a gente precisou olhar para isso. Porque uma das minhas loucuras que eu estava pensando, outro dia conversando inclusive com o Evandro, é que assim, começou no mar, aí começava de um lado, começou depois na terra. Cada canto foi demonstrando que a gente precisava de um movimento. Mas numa generosidade maior, isso tomou uma dimensão para que a gente entenda assim, somos todos um de verdade. A nossa alma, ela é intocável. Né? Eu tenho um texto que eu gosto muito, assim, que ele fala que a força do homem é 99%. A força do Criador é 1%. Ele vai lá e tira a gente do controle. E aí é nesse momento que a gente realmente se conecta, né? Vai lá e vira a chave. Encontra aquele gatilho emocional. Porque a espiritualidade, ela tem uma relação incrível com as emoções. Porque a gente tem a ilusão que nós controlamos alguma coisa. A gente não controla nada. Né? Se fosse pelo meu sistema de controle, talvez eu ia escolher um tema com Thaís. Aí como eu estava treinando na semana, o largar o volante, o escutar o que o mundo queria me dizer, ela foi lá e ela escolheu o tema e eu nem sabia. Ela foi intuída a fazer isso. E quando a gente também relaciona muito a questão da intuição, tem uma relação diretamente, tem uma relação com a religiosidade e tem uma relação com a espiritualidade. Com a religiosidade, tudo é muito feito intuitivamente. Só que quem está ali também são homens, indivíduos, são seres passíveis, né? De erro, de acertos. Então, nessa jornada de empatia com a dor, com o sofrimento, ao escutar as intuições e ao transmitir, perpassa pelo significado do indivíduo. Então, aquele indivíduo, ele tem um significado daquilo que ele está dizendo. É a experiência dele. E acho também muito generosa. Porque não é tão simples assim. Ele viveu a história, né? E a espiritualidade, ela vem do registro das nossas emoções. Então, assim, quando você para e você escuta o seu silêncio, você está em uma conexão com o seu divino. O caos é uma oportunidade divina de se harmonizar e vibramos na mesma sintonia de criação eterna. Com certeza. É no caos que a gente cria muitas vezes, né? E nós somos educados a achar que o caos é o terror, é o fim. Uma pessoa falou assim para mim: Anaísa, você deve estar variando. Porque quando eu disse que às vezes a gente precisa desarrumar a casa para arrumar. E essa casa Terra, essa casa planeta, ela está uma reviravolta para renascer, né? Para abrir, para respirar. Eu ouvi uma reportagem assim dizendo que a cidade de São Paulo estava menos poluída. Então, a gente precisa olhar isso também. Com certeza, depois disso tudo, nós vamos nos tornar pessoas diferentes. Eu acredito muito. Acredito. Não é?
A necessidade de perceber o outro, do oco e do vazio, do simples. Quantas pessoas a gente ouvia falar assim, eu tô desesperada porque hoje não dá tempo de ir no salão. Eu tô desesperada. E a gente fazia assim, eu tô desesperada, eu vou morrer. E a gente começava a colocar o significado nas coisas de uma forma assim, surpreendente. Mas nesse momento da vida, a gente passa a valorizar mais os pequenos atos. Sim. Aquela florzinha que sua filha chega e lhe entrega. Aquele tempo para aprender uma nova ação. A solidariedade, gente. Olha que como isso tem sido um movimento, né? Os nossos filhos nos ensinaram agora na Páscoa essa ideia da gente tudo comercializar, né? Quantos ovos de Páscoa o Cauã ganha? E quantos ovos de Páscoa, gente, o Gabriel e a Nina ganha? O do tio, do amigo, do vizinho, não sei quem, não sei quem. Um ovo, será que não satisfaz? 2 ovos? Quantas vezes? 10? Todo mundo quer dar um ovo da Páscoa. E esse ano aqui em casa, na combinação casa também, a gente resolveu pegar o que a gente ia fazer do ovo, que eles iriam ganhar, e reverter em cesta básica. E teve uma ação bacana na minha casa, que eu acho que foi uma conexão espiritual isso. Nós comemos uma banda de ovo, todo mundo junto. E satisfeito, ainda sobrou. Ainda sobrou. E esse movimento da solidariedade, eu particularmente, quem acompanha sabe, eu tenho 2 filhos, a Nina e o Gabriel, de 10 e 8 anos, e eles têm me ensinado muito. Inclusive, foi nesse movimento do Cauã que eles mesmos, por si só, se sentiram tocados nesse desejo de ajudar. Você falou uma coisa muito bacana, que eu que trabalho, né, que foco muito nas famílias, eu fico assim com um desejo muito grande de que as famílias percebam isso, os adultos principalmente, entenda essa casa intocável que você falou, que nós temos, essa casa interna que está 100% limpa, protegida ali. E se a gente fizer acesso nessa casa interna, a gente vai poder sentir mais, enxergar mais e aproveitar mais as coisas. Então eu fico assim, meu Deus, que bom quando eu silencio, que bom quando eu acesso essa casa do meu coração e essa casa aqui do meu terceiro olho, que eu chamo, né, para a gente fazer essa conexão e aproveitar os aprendizados. Porque nesse momento, Ana, eu não sei se você vai também assim, mas nesse momento é onde eu consigo perceber as coisas. Porque quando entra no fluxo do trabalho, da casa, da família, do filho, da obrigatoriedade de tudo, isso acaba como se fosse assim, tampando os nossos olhos de ter acesso a este ponto da nossa espiritualidade, daquilo que nos conecta com algo maior. Então, quando eu silencio, quando eu faço o movimento dos adultos, parem um pouquinho do seu dia e se conecte com o seu divino, para você enxergar as coisas, as possibilidades, inclusive de solução. E é um momento muito sensível. Você falando aí, a gente trabalha com inteligência emocional, nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, estamos o tempo todo em busca disso, mas passamos pelos nossos altos e baixos. Com certeza. Eu tenho horas que eu estou em turbilhão por dentro, como você também falou. Tem horas que eu preciso ficar quietinha, silenciar mesmo, para me recompor e conseguir harmonizar o meu interno para que tudo continue harmonioso. Então, é um caminho. E eu vi que a Vinha, ela colocou assim, as crianças, elas percebem muito esse movimento nosso. Então, quando a gente muda essa frequência, entra num ciclo de muita agonia, a coisa muito embolada por dentro, reflete diretamente nas nossas crianças, sim, nos nossos filhos, no nosso ambiente. Por isso, a espiritualidade, para mim, me traz isso, esse eixo. Né? A neurociência explica através das emoções e a espiritualidade nos traz o eixo de alinhar isso. Então, é fantástico. A nossa alma, né? Eu brinco assim com algumas pessoas. Eu digo assim, menino, entenda que você é divina.
Ah, tá. Eu digo assim, eu não sei por que vocês vão tão longe para buscar Deus. Se você é filha, se você é filha desse ser, você é dona desse planeta. Você herdou isso aqui. Como é que você está cuidando da sua herança? E aonde é que a gente encontra esse ponto de equilíbrio? Internamente. Quem me conhece sabe que eu adoro ritual de silêncio. Né? Se eu pudesse, todo mundo que passa por mim vai para um ritual de silêncio. Porque é você escutar o seu próprio som. Você se escuta o tempo inteiro quando você silencia. Então desliga o rádio. Tem gente que tem uma necessidade incrível, né, de desligar o rádio e liga a televisão. As crianças são também depositários do inconsciente dos pais. Total, Roberta. Então, assim, quando a gente silencia, a gente escuta o som da vida. Eu que trabalho com gestante, eu costumo dizer para elas assim, o que é que está passando aí dentro, que você está transmitindo para o seu bebezinho. E quando ele sair, que estiver aqui fora, esse som vai estar nele o tempo inteiro. Quem trabalha, quem vive, passa pelas minhas mãos, em algum momento, ouve a terapia vibracional. E eu já mostrei para essas mães o quanto que elas escutam. Quando eu vou reencontrar as crianças e que eu toco a taça, né, uma das minhas taças, eles olham automaticamente e silenciam muitos. Ah, é por causa do som também. Mas é porque ele também encontrou aquela âncora do seu próprio silêncio em algum momento. Então, assim, para a neurociência, isso é muito evidente. O quanto a espiritualidade, pelo sistema cerebral, nos faz bem. Porque vai no sistema de recompensa, sistema de prazer. Vai lá naquela caixinha, abre aquela gavetinha e expande. Quando você medita, diminui a frequência sanguínea, a frequência cerebral, e você vai de novo mandando coisas bacanas. Então, esse é o momento da gente estimular a meditação. Bastante. Né? Esse é o momento da gente ensinar aos nossos filhos essa conexão espiritual. Não estou dizendo a conexão religiosa. Até tem alguns estudos, talvez possa me ajudar até mais, que falam dos 7 anos, né? Que até 7 anos, para que a gente pensa em religião para criança? Dos 0 a 7 anos, eles estão numa conexão plena. Uma conexão viva com a essência, com a espiritualidade, né? Com o que pulsa dentro da gente. E aí tem uma coisa que, estando com Thaís e não falar de criança é quase impossível, né? Então, assim, tem uma coisa que eu costumo dizer, o seu sentir ressoa nas suas crianças, porque é a sua criança que fala com a outra criança. E aí, muitas vezes, nós nos afastamos da questão da espiritualidade, tem pais que se conectam mais à religiosidade, e perde muitas vezes esse equilíbrio, e a criança demonstra isso. E aí a gente já começa a acreditar, né, que a criança não dorme bem, que a criança é agressiva, que a criança não sei o quê, e a criança não é nada disso. A criança, ela simplesmente é criança, e está sendo generosa com você, sendo o canal de condutor da energia da espiritualidade. Olha o que o Evandro colocou, as crianças são energias positivas, tanto as crianças externas, quanto as crianças internas de cada um. É isso mesmo. E a criança, ela é a simbologia de amor, de verdade, né? de perdão. A criança não guarda nada de ruim, ela dá aquela explosão reativa na mesma hora, ela já está ali se acalmando, se ajeitando e voltando para o ponto dela, já pedindo desculpa e já dizendo, mãe, não era isso que eu queria. E aí passou, e não fica remoendo, não fica na angústia, não fica na dor ciclando. E é uma das coisas que eu digo assim, ó, percebe como que você está vivendo esse momento para você não ciclar com a dor. Porque assim, o doer, isso vai acontecer. O sentir vai ter aquele momento que você vai estar triste mesmo, aquele momento que você vai estar angustiada, meu Deus, o que é que na dúvida?
no que é que vai acontecer. Isso é natural. Eu estava ouvindo uma mensagem que eu recebi que para mim coube muito, falando assim, até as pessoas que estão vivendo aquele ponto de equilíbrio, dizer assim, ai, como para mim tá bom estar na minha casa, com minha família, com saúde, minha família toda harmoniosa, com tudo acontecendo bem, no íntimo desta pessoa que pensa assim, ela também tem um momento dela de tristeza. Porque ela acessa o divino dela e ela diz assim, ai, mas nem todo mundo está assim como eu. Ah, mas eu também estou necessitada de estar na companhia das pessoas, de estar me conectando com o amor de outras pessoas. E a gente percebe esse movimento de que nós precisamos uns dos outros. Né? E se eu não conseguir trabalhar isso na minha base familiar, isso torna superficial lá fora. Por mais que eu queira passar para as pessoas o meu amor mais genuíno, se eu não tenho isso na minha casa, não soa congruente, não soa verdadeiro. Porque esse divino, ele vai estar desconectado. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Em uma relação interdisciplinar, não tem como, né? Nós somos assim, os nossos órgãos, eles são assim. A natureza nos ensina o tempo inteiro. Então, nós em algum momento criamos uma ilusão de que dá para se viver separado. Eu vou ver no meu mundo, você no seu mundo, quando a gente se encontra. E não é verdade. Né? Isso foi um estado de ilusão, que agora a gente está tendo a oportunidade de retirar esse estado de ilusão. Todo mundo precisa de todo mundo. Uma outra coisa que eu comecei a perceber também, nesse momento, e que eu acredito que isso foi um movimento da espiritualidade, um movimento energético que nos trouxe muito, essa relação com a tecnologia. Né? Fazendo essa relação de que, assim, levou um momento que isso foi um boom. E que muito de nós julgava isso. Um grande aprendizado que eu tive é que a gente não tem que julgar nada. Tá tudo certo. E aí, assim, um boom. As pessoas não se falavam mais, era só... Hoje, com a tecnologia, ela está nos aproximando. Está trazendo a sua real missão, que é de aproximar as pessoas. Ela chegou um momento que ela veio para isso, veio o movimento da globalização, veio o movimento da gente ultrapassar fronteiras. E aí, assim, agora ela está cumprindo a real missão dela, que é conectar as pessoas. O que desconectava em algum momento, agora ela vem para conectar. Porque ninguém manda mais mensagem. Agora a gente liga chamar de vídeo. É verdade. Ninguém manda mais mensagem. É isso mesmo. Vídeo. Ninguém mais posta lá no story. Agora todo mundo faz live. Porque é o que a gente tem mais que aproxima um dos outros. E aí reforça a ideia de que nós somos seres, que a gente morre por abstinência de carinho, de amor. Eu disse pra essa semana, eu tô com abstinência de amigos. Eu também. Então, assim, o que a gente pode fazer? Ontem, eu fui dormir assim, radiante. Porque eu tive um encontro, uma pessoa muito especial pra mim, assim, que é uma referência na minha vida, fez uma mensagem para algumas amigas. E falou, vamos tomar um chá. Traga uma música e uma poesia. Tal hora. E nós ficamos 2 horas assim, conversando, chamada de vida, cada um tomando seu chá. E a gente trazia poesia e trazia música. E isso vibrou no nosso corpo. Então, assim, como é que a espiritualidade pode nos ajudar nesse momento? Música, poesia, vibração, meditação. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo ficar parada. Medite andando, depois você para. Algum momento você vai se conectar a isso. Então você ouve uma música, você faz uma poesia, você canta. Além de fazer tudo que você faz, atividade física, estudar, trabalhar, tudo bem. Mas essa conexão com a espiritualidade é o que levanta a sua vibração. Pra que é melhor do que cantar? Não tem coisa mais gostosa de você fazer a comida do seu filho. Tem muitas mães que estão tendo que cozinhar, assim como eu.
Então, se eu vou cozinhar, eu aproveito desse momento para ali fazer uma conexão com o meu espiritual. Então, eu boto muitas Total. vezes meditação, fico ouvindo música mais tranquila. Ali eu faço uma oração pedindo que, através do alimento, meu amor chegue ainda mais para minha família. Então, E assim, todos chega. os momentos, e chega. Todos os momentos eu estou nessa busca de aproveitar os meus momentos de cozinha, de arrumação da minha casa, de um momento de brincadeira com os meus filhos, para fazer essa conexão com o meu divino. São momentos muito oportunos. Às vezes a pessoa tem a ideia de que conectar com o divino eu preciso parar, ficar ali quietinha. Não é isso. O divino é você estar se observando. Como que eu estou agora? Qual é o pensamento que está em mim? Qual é o meu sentimento agora? Está um sentimento de muita angústia. Eu paro e oro. Eu já estou conectando o meu divino e dizendo, me ajuda aqui a equilibrar isso. Alguém perguntou, acho que foi a Vinha, como é que a gente faz para ajudar a criança que se encontra triste. Uma das coisas que a gente ajuda muito a criança é permitir ela se expressar com segurança. É o primeiro ponto. Deixa a criança falar que ela está triste. Deixa a criança chorar porque ela está triste. E não afastar essa possibilidade. Só que a gente, adulto, pais, permitir a criança já estar ali usufruindo de um bem enorme, que é ser verdadeira. E aí, depois que ela bota isso para fora, a nossa condição talvez seja o momento de conectar e até falar, filho, eu também sinto tristeza às vezes. A mamãe, eu, seu pai, nós, é natural que a gente sinta que estamos tristes e vivencie isso. Agora, vamos imaginar como que a gente pode sair dessa tristeza para um outro momento de alegria, de mais bem-estar. O que é que nós podemos pensar juntos? E aí entra a movimentação que a criança, ela mesma faz, de buscar algo para ela equilibrar essa tristeza e perceber que ela pode sentir, acolher e buscar novos caminhos. Tá ela certo? tem esse, Então, ela tem esse direito. sim. Ela é de liberdade, porque a gente acha que a criança ela sempre está pinotando e que a criança não tem essas emoções. Todo mundo acha que só tem emoção da alegria, não é verdade. Até porque muitas vezes ela é o espelhamento dos pais, né? Então, assim, ela quer dizer aos pais assim, ei, se enxergue um pouquinho aí. Então, como eu digo, eles são gentis, gente, são muito amorosos. Então, eles como espelho. Então, assim, a gente pode e merece trocar e aprender isso com eles, né? Tem uma coisa que tem ajudado muito nessa época. Antes disso, eu lembrei de uma mensagem que eu recebi ontem, assim, você falou de comida. Uma pessoa me mandou uma mensagem assim, Ana, agora, mesmo que eu não tivesse feito sua tarefa, eu estou tendo o que fazer. Porque para algumas famílias, eu passo a tarefa assim, cozinhe. Cozinhe para sua família. Cante cozinhando. Coloque energia ali. Faça aquilo acontecer. É o pauzinho do plim plim plim. É a conexão que a gente busca. Porque tem gente que... É o Amazon. Porque tem gente que... A gente terceiriza muito, né? Começou a ter essa crença de que você pode terceirizar tudo. Então, assim, a qualidade do seu estar ali, você não tem como terceirizar. É impossível. Uma das coisas que a gente pode fazer nesse momento é o pote da gratidão. Né? É você anotar coisas que você é grato e colocar no seu potinho. E no momento que estiver muito agoniado, vai lá e pega uma mensagem daquela. Ou você simplesmente anotar pelo que você é grato. Nessa quarentena, eu retomei o meu crençário, meu caderno de crenças. Então, eu pego meu caderno de crenças e eu escrevo. Um dia que não está muito bom, eu coloco a crença negativa, a crença limitante que vem na minha cabeça. E aí depois eu paro, analiso aquilo, vou lá e escrevo uma possibilitadora. Então, assim, isso dá a gente uma sensação de bem-estar. E da onde vem essa sensação de bem-estar?
da nossa máquina que nos comanda. De novo, ela vai lá no sistema de recompensa e dá aquela sensação de prazer. Aquele momento que diz assim, opa, eu tô aqui com você, viu? Não pense que eu não estou aqui não, porque eu estou. Então, assim, para quem vem entrando, né, acho que vale muito a pena a gente trazer essa ideia de que, assim, a religiosidade, ela é diferente da espiritualidade. Sim. E, neste momento, as religiões, elas estão se reconstruindo também. Porque isso também tem uma relação muito grande com a ideia de quando, lá na história da medicina, lá na história de quando as religiões precisavam dessa relação de dominância. Então, assim, opa, eu fico com o espírito e você fica com o corpo. Porque se a gente juntar corpo e mente, o negócio não vai dar certo. Então, foi muito a relação de poder. Hoje, com essa reconstrução, corpo e mente, ele forma um sistema único. Então, nós estamos num caminho de retornar para dentro, caminho de volta. Tem aí a Roberta, não sei se ela ainda está aqui, psicóloga, ela tem esse projeto, que é o caminho de volta, gente, é retornar. Então, esse é o movimento da agora. Não adianta querer ir contra a maré, porque não vai dar certo. Então, esse é o movimento da gente pegar e unir corpo e mente, alinhar nossas emoções, perceber o que é que o nosso corpo está querendo nos dizer. Né? Para onde você está indo, o que é que você está levando. É um momento bacana da gente reduzir o julgamento. Julgamento e espiritualidade não combina. Porque quando a gente julga, a gente ativa no nosso cérebro o tal do cortisol que gera estresse e que acaba com a gente. Para quê? O julgar, ele só traz reação o tempo inteiro. Você julga, outro julga. Se deu muita vontade de julgar, silencia. Trava. Eu costumo dizer assim, eu aprendi com o seu filho essa. A gente estava aqui em casa falando não sei o quê, e aí ele falou, tia, então, nessa hora aqui, ó, é isso aí mesmo. Passa. E entra no seu movimento interno. Que aí depois vai alinhar. É o melhor que o outro pode fazer. Então a espiritualidade liberta a gente. A espiritualidade deixa a gente leve. Deixa com que a gente encontre o potinho de ouro. Né? Que esse potinho de ouro, eu costumo dizer assim, que um potinho de ouro, ele tá... Todo mundo tem um potinho de ouro. Quando a gente tá lá no ponto de ser alma, lá no ponto de luz, aquele movimento, antes da pré-concepção, a gente recebe um potinho de ouro. Quando a gente ganha esse potinho, o Criador diz assim, tá, todas as suas ferramentas estão aí dentro. Na hora certa, você só vai abrir e usar, e ela vai estar lá. Ela é infinita. Só que com o passar do tempo, a gente pega o potinho e guarda em algum lugar. E ele fica lá, lhe mandando só as recompensas de vez em quando. Na hora que você necessita com grande intensidade daquele furacão, no meio do olho do furacão, o potinho de ouro aparece. Parece. Isso mesmo. Então, se a gente ainda não encontrou o nosso potinho de ouro, é porque a gente não está enxergando onde é que está o olho do furacão. Para onde esse movimento está levando a gente? O que vai ser depois? Não dá para saber, né, ainda. Que nós vamos sair diferente, nós vamos. Quem não tinha tempo de se relacionar, de ensinar os filhos, de abraçar o marido, tá tendo tempo agora. E se não está aproveitando desse tempo para isso, ainda dá tempo. Eu costumo dizer, ainda dá tempo. Porque assim, muitas pessoas estão angustiadas e querendo que as coisas passem logo desse momento, assim como eu. Todo mundo quer voltar para a sua atividade, mas isso não está na nossa mão resolver. Então, quando a gente gasta energia com aquilo que não está na nossa mão resolver, quando que nós vamos ser liberados? A gente está perdendo de utilizar dessa energia para onde está na nossa mão resolver.
que é eu estar em paz, que é eu cuidar da minha família, que é eu poder produzir na minha casa com o que me cabe, se é possível ou não, que é eu poder abraçar meus filhos, né? Que é conversar com meu marido, trocar uma ideia. Essa semana eu parei, assim, já tinha um tempo, e a gente tem conversado muito, né? E eu conversei com o Júnior e falei assim, meu Deus, tem horas que eu tenho a sensação de que eu queria que ainda mais me ajudassem a tirar o véu dos olhos. Vamos conversar aqui, o que é que você está vendo? E esse movimento dessa semana foi muito isso. Muita necessidade de ouvir também o que é que seus olhos estão vendo, o que é que o seu divino está encontrando, que talvez o meu ainda não despertou. O que é que o meu já despertou, que o seu não. Então, essa semana, a movimentação das lives do Dose de Família é para conectar os divinos, de perceber o que é que nós já podemos contribuir com o que nós encontramos dentro e não com o que nós ouvimos lá fora. É muito grandioso. E esse movimento, Ana, que me conhece, eu tenho muito essa coisa de deixar fluir a minha intuição. E tem horas que eu acho assim, peraí, Ana, vem cá e vê se eu estou ficando maluca. E mandei uma mensagem para ela. Eu tive a intuição de fazer live nessa linha. O que é que você acha? Ela falou, rindo de sua intuição, vai. Aí eu falei, então tá certo. Mas tem horas que eu preciso, às vezes, até compartilhar se eu não estou louca, mas é uma coisa que está vindo de dentro. Então, eu percebo que é os divinos querendo conversar também. E divino não significa perfeição, não significa que somos melhores do que o outro, nada disso. É aquilo que o teu coração fala mais alto. É aquela caixinha, né? Como foi que você chamou a caixinha dourada? O pote de ouro. O pote de ouro, dizendo, olha, eu descobri aqui alguma coisa do meu pote de ouro. Você já descobriu o seu? O que foi que você achou? Será que foi o mesmo que eu achei também? E assim a gente cresce. Eu acho que esse movimento agora, a gente não pode segurar nas mãos físicas, mas a gente pode segurar nessa egrégora, na mão espiritual, na mão energética, na mão através das vibrações do pensamento. Então, esse é que eu tenho ouvido. Uma coisa bem bacana que você falou, tá? É assim, é a mão do pensamento. Esse é o momento da gente entender o que é vibração, né? O que a gente pensa, como é que a gente conecta o outro por pensamento. Porque até uns anos atrás isso era bruxaria. Você fala, bruxaria, agora você tem que sentir o outro. Quantas pessoas estão ligando? E eu falo assim, nossa, eu estava pensando em você agora. Isso com certeza está aumentando mais. A gente está deixando aflorar mais a nossa intuição, as nossas conexões. Nós somos feitos de vibração. As nossas células, elas vibram. Elas reproduzem o que está no nosso sistema, no nosso ambiente. Então, assim, esse também é um momento da gente quebrar muitas barreiras. Olivia colocou assim, abraçar os filhos, literalmente. Eu fiz um chá para minha gestante, os encontros das avós que eu faço no meu trabalho. A Olivia é avó, foi uma das avós desse processo. E eu fiz online. E nesse momento eu vi o quanto a vibração fez toda a diferença. É o que tem para hoje. Então não dá para a gente ficar gastando energia, se vitimizando, como a menina botou aqui, a glândula da vitimização. Então é momento de conectar mesmo, é momento de agregar, de se unir, de vibrar, de meditar um em um lugar e outro em outro, de perceber essas práticas. Com certeza a gente vai sair com nossa pineal bem melhor. Nós vamos sair assim, o que estava cristalizado vai descristalizar. Já está enxergando mais, sentindo mais, percebendo mais as coisas, tenho certeza. Pois Aninha, eu gostaria de continuar aqui o dia inteiro conversando com você. E o Instagram daqui a pouco corta a gente. Então, assim, quando você perguntou para mim assim, Thaís, eu vou falar o quê? Falei assim, Ana, eu não sei, eu só sei o que eu vou falar. E eu não posso finalizar essa live, gente, agradecendo muito a essa mulher mesmo. A Ana Ilza foi uma das pessoas que ela me
desvendou que me estimulou a acessar este meu baldinho de ouro. Ela sempre foi uma das pessoas que eu busquei em mentoria, minha parceira de trabalho, trabalhamos juntos, vivenciamos muitas coisas juntas, no intuito de ajudar pessoas evoluindo, e no momento que eu precisei para mim, diferente do que muitos pensam, a gente que cuida merece muito ser cuidado, e eu fui muito agraciada de ter sido cuidada, orientada através da mentoria desta mulher que está na minha frente, a Nailza Meirelles. Então, assim, para mim é uma honra ter você aqui. E dizer para todos que estão nos ouvindo e para várias pessoas que vão me ouvir, eu não seria a Ana, talvez nada. É muito dizer nada. Mas eu não seria, com certeza, a Thaís, que eu sou hoje, se você não tivesse estado na minha vida da forma como você se fez e faz presente para me ajudar a acessar o meu divino. Se hoje eu tenho um pontinho do meu divino aflorando, eu agradeço muito ao despertar que você me conduziu. Por isso eu achei tão importante, tão significativo, como uma retribuição não para mim, mas para o mundo, que o mundo pudesse te ouvir. Assim como eu tive a oportunidade de estar na sua sala e te escutar. Porque muitas vezes eu quis enxergar e não enxerguei. E você me ajudou a enxergar. Então, o intuito dessa live hoje, além de conectar e estar mais juntinho das pessoas, eu estou vendo a Lenise aqui, que eu já não via há um tempo. Estou vendo a Ana Carla que entrou, que eu não via há um tempo. Então, assim, são pessoas que estão aqui, que conectou, porque merece ouvir o que você tinha para dizer, o que você está falando e o que talvez eu também teria para dizer. Eu precisaria acabar essa live iniciando mais um dia de gratidão e a semana toda vai ser dessa maneira, porque você sabe, eu tenho meus ciclos da gratidão e nesse momento específico da quarentena, eu percebi como eu estou vivendo esse momento, eu não estaria vivendo se não tivesse as pessoas que estiveram na minha vida, inclusive minha mãe que está me assistindo. E eu vou fazer uma live com minha mãe, mas eu estou me preparando ainda para esse momento, que para mim vai ser um... Mas enquanto eu me preparo para estar de frente à minha mãe, eu vou estando de frente aos meus mestres, aos meus mentores. Eu que te agradeço muito, Thay, você sabe o quanto a gente aprende juntas, assim, a minha jornada como Head Trainer com você, né, a gente divide palco, o Moisés ainda vai dividir um monte ainda, eu tenho consciência disso, os nossos filhos, estar com você, para mim, é sempre um aprendizado, né? A gente diz assim que a gente precisa fazer um momento só de nós duas, porque os nossos maridos, quando estão juntos, misericórdia. Então, assim, é uma família que se apoia, que está junto. A gente se encontra, a gente aprende juntas. Então, assim, eu sou uma mãe cada dia melhor, porque você está aí cada dia me ensinando, ensinando a muitas outras mães. Então, saiba que a recíproca, ela é verdadeira. E quando... Ilusão quem acha que está ensinando alguma coisa. Eu digo sempre, quando eu estou lá na minha salinha, no meu colchão, sou eu que estou aprendendo. Então, eu saí diferente, eu saí melhor, depois de ter esse momento com você. Então, eu só tenho a te agradecer por isso, e que a nossa jornada ainda vai ser longa, né? Um beijo, quem tá aí, eu tô vendo Marquinhos, eu vou responder ao vivo, Marquinhos, você vai ter o dia do avô, porque toda vez que tem uma live que ele entra, ele diz, vovô Marquinhos tá aqui esperando, vai ter o dia do avô, é especial, vai ser o encontro dos guerreiros. Então, assim, ainda em plena dose de família, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu estou muito emocionada. Eu vi seu projeto no papel, seu projeto ali pequenininho, e esse projeto tá desse tamanho, ainda tem muita coisa. Vocês não fazem ideia do que vem por aí, né? Mas eu sei que as pessoas estão sendo beneficiadas o tempo todo. Então, assim, eu só tenho que dizer gratidão. Gente, foi muito estar com você. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos apoiando.
Estejam com a gente. Eu acredito que esse é o momento da gente estar mais perto nesse sentido, de querer realmente, assim, contribuir. Entrando ali, ó. Oi? Roseni entrou aí, ó. Um beijo, Roseni, aí, ó. Tá vendo que o mundo nos conecta? Eu conheci Roseni sem você. Depois eu conheci Roseni comigo e com você. Olha que coisa grandiosa. Mas assim, gente, olha, muito obrigada mesmo. E que a gente tenha um dia extraordinário. Que a gente possa conectar com a nossa caixinha de ouro. Que a gente possa perceber os nossos pensamentos para na hora que ele estiver conturbado, acolhe e diz, espera aí, calma, para onde eu vou? Cadê minha caixinha de ouro para eu acessar agora e buscar esse equilíbrio? Cuidem dos filhos de vocês. Quando eles estiverem muito angustiados, perceba assim como eu estou, porque muito provavelmente eles estão só sinalizando o seu estado interno. Então, estamos aqui de braços abertos. Amanhã nós vamos estar com outro mestre, que muita gente aqui conhece, que é Marcos Mazzulo. Então, já estejam convidados no Dose de Família para a gente estar juntas trocando. E Aninha, minha gratidão. Ó que intimidade, viu? Aninha hoje é uma amiga, irmã, mestra. Ela ocupa vários níveis na minha escala de valores. E eu separei aqui uma música pensando em você, ó. Eu pensei em uma música. Aqui, ó. Vou botar para você. Olha só. Eu agradeço. Eu agradeço. Um beijo, Thaís. Sabe que eu amo essa música. Galera, faz um print da tela para eu poder agradecer a minha mestra. Linda. Gratidão a gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Parabéns. Juntos, com paz, amor no coração, viu? E faça gratidão. Um potinho de gratidão. Nosso potinho da gratidão e nosso baldinho de ouro. Todo mundo tem. A espiritualidade é a força do 1%. Peraí, que uma pessoa especial vai te dar um beijo. Peraí. Vem. Vai aqui, levanta. É live. Te amo. Beijo. Gratidão. Tchau, minha gente. Tchau. Chegou? Não?